Olá, bora mergulhar na estratégia por trás de um projeto incrível chamado Artesanato com Propósito. A gente vai desvendar aqui como um bom planejamento consegue transformar um conhecimento super valioso, ancestral até, em autonomia de verdade para mulheres artesãs. Vamos lá? Olha, tudo começa com um mapa, tipo esse aqui. Esse é o documento que a gente chama de Teoria da Mudança do Projeto. É a estratégia toda, de ponta a ponta. E nesta nossa análise, a gente vai usar justamente esse mapa para entender cada passo do raciocínio por trás dessa iniciativa, do problema gigante até a solução de altíssimo impacto. Mas antes de sair falando de problema, é fundamental a gente entender para quem é esse projeto. Porque no centro de tudo, no coração dessa iniciativa, estão artesãs com um talento, nossa, fora de série. A gente está falando aqui de mulheres com um dom imenso, mas que encaram barreiras que muita gente nem vê. Mais atípicas, por exemplo, que se dedicam integralmente ao cuidado dos filhos, e mulheres mais velhas, que carregam um conhecimento riquíssimo, mas que acabam isoladas do mercado. O ponto aqui, e isso é crucial, não é falta de habilidade, de jeito nenhum. É um sistema que não foi pensado para incluí-las. E agora, a parte que eu acho fascinante nessa análise é como o projeto foi desenhando essa verdadeira teia de problemas, sabe? Para achar a solução certa, primeiro foi preciso entender o desafio em todas as suas camadas. É como descascar uma cebola. A primeira camada do problema é essa da exclusão. E não é uma escolha, é uma condição estrutural. A tal pobreza de tempo das mães cuidadoras e o isolamento das mulheres mais velhas acabam deixando elas fora da economia formal. E o resultado? Peças incríveis, verdadeiras obras de arte sendo vendidas por uma fração do que realmente valem. Logo em seguida, aparece uma segunda barreira, a falta de dados. Pensa só, sem um histórico que comprove o impacto, que mostre os resultados das vendas, como é que se convence um grande parceiro ou um financiador a apostar no projeto? O projeto funcionava com base no potencial, que era enorme, mas o mundo dos investimentos quer ver provas, quer ver evidências. Isso acaba criando um ciclo de risco muito alto. E aqui, bem, aqui a gente chega no núcleo da questão. A informalidade. Sem o registro como microempreendedor individual, o famoso MEI, sem a carteira oficial de artesã e com a própria parceria do projeto sem um papel assinado, cria-se um gargalo gigantesco que simplesmente bloqueia o acesso a recursos, a mercados, a tudo. E é neste ponto que a estratégia se mostra genial. Depois de mapear essa teia toda de problemas, veio aquele momento eureka, sabe? A identificação daquele único ponto que, se fosse resolvido, poderia destravar o sistema inteiro. A pergunta de US$ 1 milhão é exatamente essa. Com problemas de tempo, de mercado, de dados, de documentos, qual deles atacar primeiro para gerar mais resultado? É o tipo de decisão que define se um projeto vai para frente ou não. E a resposta é clara, direta. O ponto nevrálgico é a informalidade. Resolver essa questão dos documentos e registros não é só mais uma tarefa na lista, não. É a ação que cria um efeito dominó, que permite que todos os outros problemas comecem finalmente a ser resolvidos. A estratégia se baseia nisso que a gente pode chamar de efeito desbloqueador. A formalização é a condição básica para todo o resto acontecer. É como se fosse a chave que abre a primeira porta. Sem CNPJ, como um artesão vai exportar? Sem uma parceria formalizada, como o projeto vai concorrer a um edital grande? A formalidade é o que destrava as próximas fases do jogo. E para a gente ter noção da urgência disso, olha só esse número. R$ 8 milhões. Era o valor de oportunidades de financiamento que estavam ali na mesa em editais do Ministério das Mulheres, do BNDES, um dinheiro que seria totalmente perdido se esse problema da informalidade não fosse resolvido logo. Então, com o gargalo bem identificado e a urgência na mesa, o projeto desenhou um plano de ação super claro, prático e, o mais importante, focado. Vamos ver como ele foi construído. A solução escolhida vai direto na veia do problema. Não tenta abraçar o mundo e resolver tudo ao mesmo tempo. O foco é total naquilo que vai destravar o maior potencial. Um programa integrado de formalização. E o plano é de uma simplicidade genial, sério. 4 passos. Primeiro, oficializar a parceria. Segundo, dar aquela força para cada artesão conseguir seu MEI. Terceiro, ajudar na obtenção da carteira SICAB, que é tipo a identidade oficial do artesão no Brasil. E com essa base sólida, o quarto passo é ir para cima dos grandes editais. É um caminho super lógico e direto. E aqui está a beleza da estratégia. O custo para implementar tudo isso é mínimo. O MEI é de graça, o SICAB também. O acordo é um documento simples.
Agora, o impacto é gigantesco. É a definição de uma ação de alta alavancagem, uma jogada de mestre. Certo, já vimos os passos práticos. Agora vamos conectar tudo isso com a visão de futuro. O que acontece quando esse plano sai do papel e vira realidade? Qual é a transformação que se espera? Essa linha do tempo mostra o poder do efeito dominó na prática. Nos primeiros 3 meses, a base é toda construída. Em até 6 meses, as portas do mercado internacional começam a se abrir. E depois de 1 ano, o projeto já não depende de uma única fonte de receita, alcançando a tão sonhada sustentabilidade para poder crescer ainda mais. No fim das contas, tudo volta para esse propósito poderoso. O que essa análise nos mostrou não foi só um plano de projeto, foi uma verdadeira engenharia de transformação social pensada nos mínimos detalhes. E fica a reflexão, né? Quantos outros problemas que parecem impossíveis não estão só esperando por um mapa estratégico claro e focado como este para serem resolvidos?